Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 15 de abril de 2025, estamos na terça-feira da Semana Santa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 ao 33 e versículos 36 ao 38. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz a Pedro: darás a tua vida por mim? Compreendamos, amados irmãos, o discípulo Pedro conhecia o seu mestre, pois já tinha 3 anos que caminhava com Jesus, mas ainda vacilava na fé. Por isso foi repreendido e até chamado de tentador, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Afasta-te de mim, Satanás. No evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, Pedro continua querendo agradar aos homens e não a Deus. Pois o medo, amados irmãos, que ele fez afundar no mar, recordem naquele episódio, que Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse medo, amados irmãos, continuará dominando e o fará mais uma vez fraco na fé, a ponto de negar o Mestre 3 vezes. Ou seja,
ao ser indagado se ele conhecia Jesus, ele diz: nem conheço esse homem. Assim, amados irmãos e irmãs, Deus não se satisfaz somente com a nossa fé. Precisamos, amados irmãos, né? Mais do que fé. Por isso Jesus pergunta, né, a Pedro, lá naquele episódio, no terceiro domingo, depois que Jesus ressuscita: Pedro, tu me amas? Vejam, né? Jesus já tinha perguntado aos discípulos quem era o Filho do Homem. Aí Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas agora a pergunta que Jesus faz a Pedro não é se Pedro tem fé, é se Pedro o ama. Pedro, tu me amas? E assim, amados irmãos, precisamos, né, conhecer Jesus. Vejam, isso Pedro conhecia. Mas Pedro também precisa confiar. Então, precisamos conhecer para confiar. E depois de confiarmos em Jesus, precisamos também aprender a amá-lo. Pois só amamos em quem confiamos e só confiaremos em quem conhecemos de verdade. E somente assim, amados irmãos e irmãs, seremos capazes de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência. Lembremos, amados irmãos, aquilo que nós dizemos nas Santas Missas, ou seja, Deus quer ser provado. Vejam, Ele não quer ser tentado, Deus quer ser provado. E quando eu amo, amados irmãos, eu conheço o amor e o amor me conhece. E Deus é amor. E assim nós estamos provando a Deus e Deus também está nos provando para saber o que é que tem dentro do nosso coração. E quando nós somos misericordiosos, vejam, não é nós que somos misericordiosos, é Deus que é misericordioso através de nós. E quando eu sou misericordioso, eu conheço a misericórdia e a misericórdia me conhece. E Deus é misericordioso, e Deus é misericórdia. E quando eu perdoo, não é eu que perdoo, é Deus que perdoa através de mim. E quando eu perdoo, eu conheço o perdão e o perdão me conhece. E Deus é perdão. E assim, amados irmãos, a gente vai conhecendo Deus e Deus vai nos conhecendo. E quanto mais o conhecemos, mais nele confiamos, mais nele a gente deposita o nosso amor. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.